Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 7 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, da manifestação de Deus ao mundo, na pessoa de Jesus. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se e diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nesse domingo da solenidade da Epifania do Senhor, nós precisamos fazer um paralelo entre o Evangelho da visita dos magos e o Evangelho do nascimento de Jesus. Se nós bem recordamos, na noite em que Jesus nasceu, os anjos apareceram no céu diante dos pastores e lhe disseram: eis que vos anunciamos uma boa nova. Nasceu hoje para vós um Salvador em Belém, o Messias, o Filho de Deus. Eis que encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Os pastores que foram visitar Jesus e Maria naquela noite, que viram José cuidando da sua família, o foram porque os anjos anunciaram essa maravilha. Hoje, nós vemos 3 magos do Oriente, 3 estudiosos, 3 astrônomos, chegando a Jerusalém numa comitiva faustosa, trazendo ricas iguarias e presentes, e dizem a toda Jerusalém: onde está o Messias, o Rei dos Judeus, que acaba de nascer? Ora, aqueles homens foram avisados pelo próprio Jesus, que por uma estrela iluminou suas consciências e seus corações. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que pode alegrar a nossa vida. E vejam a primeira leitura da profecia de Isaías. Isaías diz: levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, o teu Senhor está em ti. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, quando nós olhamos a nossa vida e percebemos tantas vezes que as trevas nos dominam, nós precisamos nos dar conta de que nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. O Senhor iluminou a nossa história com o seu Espírito e novamente eu bato nessa tecla, no dia em que fomos batizados. Nós temos uma luz permanente que brilha em nós, que é a luz da fé, mantida pela ação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus que habita em nós é luz. E onde está a luz não pode habitar as trevas. Por isso, nós cristãos somos constantemente chamados a nos levantarmos e acendermos a luz, ou seja, a nos colocarmos na presença de Deus, a suplicarmos a graça do Senhor para vencermos o pecado, para permanecermos na alegria, na luz do Salvador. Deus precisa que essa seja a nossa atitude. Ora, Herodes ficou apavorado quando ouviu dizer que havia nascido o Rei dos Judeus. Chamou os magos, afinal de contas eram homens importantes.
os recebeu e quis saber deles o que estava acontecendo. E eles disseram: olha, nós acompanhamos as profecias, nós estudamos o céu e apareceu para nós a luz, a estrela que anuncia a chegada do rei de Israel e nós viemos adorá-lo. Porque esse que foi predito não é um homem qualquer, é o Salvador, é o Messias, o Redentor da humanidade. Herodes ficou desorientado. Chamou seus conselheiros, chamou certamente os anciãos do povo e perguntou sobre a profecia. E a profecia era claríssima: em Belém nasceria o Salvador, o Messias. Ora, o que Herodes faz? Manda que os magos descubram onde está o menino e depois lhe contem o que aconteceu. Vejam, nós precisamos dar atenção às profecias. Nós não podemos desprezar as profecias. São Paulo, na segunda leitura que nós acabamos, nessa celebração dominical de ouvir, você que já foi ou que vai ainda, da carta aos Efésios, São Paulo vai nos dizer que o mistério de Deus foi manifestado pelos profetas, manifestado pelos apóstolos. E nós não podemos desprezar esse mistério. E nesse mistério manifestado, Deus mudou a ordem de todas as coisas. Deus admitiu também ao seu reino e à sua salvação aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Jesus veio para todos e o todo da humanidade está representado nesses reis que vieram do Oriente. Eles não eram judeus, eles eram estrangeiros, mas a luz de Cristo também brilhou para eles e por isso vieram adorá-lo. Eles partiram para Belém, se alegraram muitíssimo, diz o Evangelho, quando viram a estrela. E assim deve ser a nossa vida quando nós nos encontramos com Jesus, seja na oração pessoal, seja na frequência à sua casa, na recepção da Eucaristia ou de qualquer outro sacramento. Seja no encontro com Jesus na palavra ou na vida e na pessoa dos irmãos. Nós temos que nos alegrar, porque a luz de Jesus brilha em nós e brilha sobre nós. As nações de toda a terra vieram adorar Jesus representadas naqueles magos. E quando eles reencontraram aquela luz magnífica e viram no menino a causa daquela luz, o que fizeram? Se prostraram e o adoraram. E vejam, ofereceram 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Ouro, porque o reconheceram como rei. O ouro era o presente dado aos reis. Eles se prostraram e, reconhecendo naquele menino o rei verdadeiro, ofereceram ouro. Ofereceram também incenso. E por quê? Porque reconheceram nele a Deus. O incenso, na terra de Israel, era oferecido exclusivamente a Deus. Não se podia oferecer incenso a ninguém mais, somente a Deus. E por fim, eles oferecem ao Senhor mirra, porque reconhecem nele o Messias, o servo sofredor, aquele que morreria pela nação. Então vejam, nesse pequeno gesto simples que às vezes passa despercebido, há tanta profundidade teológica e espiritual. Ora, avisados em sonhos certamente por Gabriel, aqueles homens não voltaram a Herodes. Por quê? Porque sabiam se voltassem a Herodes, Herodes perseguiria o menino e o mataria. Eu e você, depois de estarmos na luz de Deus, nós não podemos mais voltar a Herodes, ou seja, voltar ao pecado. Uma vez que nós nos arrependemos, nos convertemos e somos perdoados pelo Senhor, nós não podemos abraçar de novo na nossa vida o pecado. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que caminhavam comigo na igreja e que de repente dão as costas a Deus, dão as costas à igreja, à comunidade e voltam para a mesma vida que viviam antes de encontrarem-se com Deus. Isso é muito triste e tem um peso muito maior, uma gravidade muito maior na alma e na espiritualidade dessas pessoas do que quando eram completamente ignorantes acerca de Deus, porque elas conhecem. Me causa dor quando eu vejo pessoas que estavam ali juntas, caminhando conosco na comunidade e que agora vivem de festa, vivem de maquiagem, vivem de coisas materiais, vivem do dinheiro, só se preocupam com as coisas passageiras. Voltaram a Herodes e Herodes um dia vai matá-las. Ou seja, vai fazer com que elas percam o céu, percam a eternidade. E nós não podemos permitir que a nossa vida seja tragada pelo inferno. Nós fomos criados para o céu.
Fomos criados para contemplar a face de Deus e é isso que a nossa alma deseja. Então vejam, irmãos e irmãs caríssimos, nesse dia em que o Senhor se manifestou a nós, nesse dia em que nós vemos uma trama para matar Jesus, trama essa que vai ser concluída depois lá em Jerusalém, quando o Senhor é acusado, condenado, flagelado, carrega sobre os ombros a cruz, é crucificado, morre, sepultado. Herodes conseguiu o que queria, mas Herodes não contava que esse rei era Deus e que Deus não pode ser prisioneiro da morte, que Deus ressuscita. Hoje, nesse encontro com a luz de Deus, que é Jesus, peçamos ao Senhor que ilumine as trevas da nossa vida e não permita que nós vivamos na treva, mas que nós vivamos e andemos sempre pela luz. Que Deus te abençoe e até amanhã.